Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos discutir aqui os principais assuntos do dia nessa terça-feira. A gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Fala Eudes, fala Divaldo. Tem bastante coisa legal para a gente falar de destaque, né? As voltas às aulas, as restrições estão diminuindo, mas tem que tomar cuidado. Mas eu quero falar uma coisa que tem que ser dita e a gente está ouvindo muito. O que está acontecendo no Brasil ultimamente, né? Um poder nunca pode sobrepor ao outro, a gente sabe disso. O STF, você que está me ouvindo, saiba que ele é apenas o guardião. Ele não é dono de nada, ele é o guardião das nossas leis. E é lamentável a gente ver o que anda acontecendo, né? Quando você vê o STF determinando CPI, quando você vê o STF, o próprio plenário do STF decidindo que eles não podem ser investigados pela Polícia Federal, sendo que um deles ali, o Dias Toffoli, já estava a Polícia Federal com tudo preparado para indiciá-lo, né? E até quando a gente vai ficar quieto? Quer dizer, até quando a gente vai ficar calado vendo esse clubinho, porque virou um clubinho de pessoas que acham que eles são intocáveis, que ninguém pode mexer com eles. O que vão fazer? Vão calar todo mundo? Agora estão trabalhando nos bastidores para desmonetizar perfis na rede social que fala de eleição. Quer dizer, cadê a democracia? Onde anda a democracia, a liberdade de expressão de cada um, né? Então, quer dizer, o STF tinha que ficar no seu quadrado, apenas isso, não tinha que fazer mais nada disso. Qualquer um agora entra com agravo, ultrapassa, atropela outros níveis do judiciário e já quer decidir tudo lá na corte principal, principalmente o PT, pessoal, que parece ter uma bancada especial de atendimento no STF. Até quando isso vai continuar? Isso não é questão de apoiar ou não apoiar o governo. Eu estou falando aqui de liberdade, eu estou falando aqui de expressão. Nós estamos permitindo ser sufocado e a gente não pode achar isso engraçado, mesmo que você não goste do governo. STF outro dia discutiu se pode ou não pode ter jogo de futebol no Brasil. Isso é um absurdo, gente. Até onde isso vai durar? Juiz não fala com a rua. Outro dia eu vi um vídeo, o cara dizia exatamente isso. O juiz não conversa com a rua. O juiz não fala com a rua. O juiz, ele se apega aos autos. Só que lá nós não temos juízes. Lá nós temos indicações políticas, com viés ideológico, partidário, e que está fazendo o que está fazendo no Brasil. Então acorda. Porque você que está achando graça, não tá pensando que isso vai atingir teus filhos e os teus netos se assim continuar. Esse é o meu destaque, Eudes Figueiredo. Ok, vamos lá para o destaque de Divaldo Cerezini. Divaldo, bem-vindo, o seu destaque para hoje. Olá, amigos. É sempre muito bom estar aqui. Façamos dessa terça-feira um dia muito produtivo e vamos que vamos. Permitam-me fazer 2 destaques breves. O primeiro deles vai para a coluna de hoje no jornal O Imparcial do amigo Renato Mundo. Nessa coluna, ele faz um comparativo entre a enorme velocidade do governo do estado na implantação das novas praças de pedágio aqui na nossa região e, em contrapartida, aquilo que realmente viria contribuir para o desenvolvimento da nossa região, que seria a implantação do projeto Pontal 2030, apesar dele ter sido distorcido pelos políticos, né, ainda geraria bem para a nossa região. Esse caminha a passos de tartaruga, e não é qualquer tartaruga, não. É tartaruga idosa, obesa e manca, bem lenta mesmo. E um outro destaque também em relação à atuação do governo do estado vai para algo que foi levantado pelo deputado estadual Ricardo Melão. Nas suas redes sociais, ele aponta que o governo do estado, quando criticou o governo federal por aquelas emendas por debaixo dos panos para os parlamentares amigos, aquelas que foram lá comprar os tratores que acabaram alvo de investigação de superfaturamento, fez algo muito parecido aqui também no estado, destinando por debaixo dos panos emendas parlamentares para os deputados amigos. Entre nas redes sociais do deputado estadual Ricardo Melão e confira um pouco mais sobre isso daí. Ok, vamos lá para a nossa primeira informação, uma informação boa para a população, né? A população, especialmente de São Paulo, está chegando ao fim das restrições para o comércio. Bares, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos comerciais agora poderão ter público de 100% dentro dos seus estabelecimentos e outras medidas também.
Vamos falar sobre a abertura do comércio autorizada pelo governador do estado, João Dória, com o Divaldo Ceresini. Sem dúvida é uma notícia muito importante, embora a gente sempre tivesse pregado que não se deveria restringir horários de trabalho e funcionamento, e sim ampliá-los para que a gente pudesse ter uma menor concentração de pessoas. Essa não foi a linha adotada pelo governo do estado, de nenhum dos estados do Brasil na realidade. Então, sem dúvida que essa notícia ela é boa, e ela acontece em razão da diminuição dos contágios, da diminuição principalmente das internações. E é por isso que a gente não pode relaxar em dois fatores que, no meu entendimento, são essenciais para a manutenção dessa situação. A primeira, sem sombra de dúvida, é o processo de vacinação acelerado. Chegou a sua vez, vá lá, vacine-se, tenha a segurança, tenha a contribuição, né, dê a contribuição para que a gente consiga erradicar esse vírus maldito. E a segunda também diz respeito à segurança sanitária, para a gente continuar tendo a cautela de não ficar em locais que tenha muita gente, de usar sempre máscaras eficazes, de ter a higiene, né, nas mãos, de não tocar nos objetos sem e tocar no rosto, por exemplo, sem antes higienizar as mãos. Então, as medidas de segurança sanitária, elas devem continuar ainda para que a gente consiga erradicar de vez esse vírus. Lembrando que a média móvel de mortes no Brasil ainda está, embora ela tenha diminuído bastante, ela ainda está matando muita gente. Então, vamos manter a cautela na higiene para que a gente tenha essa situação de atividade comercial aberta por um período prolongado, se possível, eternamente. Ok, vamos lá, falando sobre a abertura do comércio, ele que não queria que o comércio estivesse fechado em nenhum momento, né? Vem batendo nessa tecla em todos os nossos programas. Vamos lá, Adolfo Adilha, com você. Eu acho que o fim das restrições ou a flexibilização das restrições é uma coisa que a gente já tem uma opinião formada aqui desde o começo, né? Eu sempre fui contra o lockdown, eu sempre fui contra o fechar tudo, tanto é que começou a flexibilizar e a gente vai ter que dizer isso aqui, deixa meu amigo aí do lado ficar nervosinho o quanto que ele quiser, porque tá gravado, que quando começou a flexibilizar, nós continuávamos sem vagas nos hospitais, nós continuávamos com os índices de contaminação lá em cima e começou a desflexibilizar. O único resultado disso, que tudo aquilo que fizeram no passado não adiantava nada. Mas eu repito e digo aqui, ó, a minha mão e a minha consciência estão tranquila, porque eu sei que fechar tudo do jeito que foi feito, bloquear tudo do jeito que foi bloqueado, causou mais mal do que o próprio vírus. E agora vamos flexibilizar. Só que tem um índice que é interessante você prestar atenção. Nos Estados Unidos, quando tinha 46% de pessoas vacinadas, eles flexibilizaram e tiveram que voltar atrás. Isso foi nos Estados Unidos. Tiveram que voltar com algumas restrições. O Brasil está se aproximando de chegar a 58% da população vacinada, né, com uma dose única. E quer diminuir as medidas de flexibilização. Tem que diminuir. Eu sou totalmente a favor de diminuir, mas tem que tomar cuidado. Não pode virar carnaval. Não pode rede de televisão começar a dizer, que nem disse antes da pandemia, que estava tudo tranquilo, que era uma gripezinha. Tentaram botar isso na boca do Bolsonaro, mas é mentira. Quem falou que era uma gripezinha foi um tal de Drauzio Varela. Ninguém pode se esquecer disso. E viu o que a gripezinha virou. Então aqui vai um alerta. Eu que sou a favor da flexibilização. Vamos flexibilizar sim, mas não deixe de tomar os cuidados com a higiene. Não deixe de tomar os devidos cuidados com a higiene. Não é hora de fazer festa ainda. Não é hora de aglomerar ainda. De uma forma irresponsável. Essa é a dica que eu dou. Não sei qual é a cambalhota que vão dizer aí do lado. Porque sempre foi contra a flexibilização. Mas aqui eu tenho responsabilidade com a informação. Como eu sempre disse desde o começo. Não estou aqui para fazer média com ninguém. Sempre fui a favor da flexibilização. Mas preste atenção. A flexibilização não significa que tudo acabou. É essa a dica que eu dou para você. Porque senão, os loucos e os gênios autoritários
vão querer voltar com fecha tudo de novo, que não adiantou nada, só prejudicou ainda mais a gente. Vamos viver a vida, mas vamos tomar os devidos cuidados para que ela volte ao normal. Ok, olha, na segunda-feira, portanto ontem, o jornalista Antônio Eustáquio protocolou uma série de denúncias contra o Supremo Tribunal Federal do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos com sede na Costa Rica. Eustáquio fez as denúncias à imprensa local, de acordo com a sua fala, a prisão dele, bem como a do deputado Daniel Silveira e a de Roberto Jefferson, presidente do PTB, demonstram que alguns membros do STF representam um perigo à democracia brasileira. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Cerezinho. O que me admira bastante nessa situação do Oswaldo Eustáquio é que ela é uma situação extremamente enrolada e obscura. E ele desobedeceu diversas vezes a ordem judicial, ainda que questionável essa ordem judicial, como eu sempre tenho dito, né, o inquérito aberto pelo próprio tribunal, no meu entendimento e no entendimento de diversos juristas, ele é irregular, mas o jornalista também fez coisas contrárias à situação em que a gente tinha, provocando uma situação de conflito ainda maior. E agora ele traz essa situação de levar para a Corte Interamericana um procedimento muito semelhante às alegações que os esquerdistas, e ele se diz direitista, né, costumam tomar quando os seus interesses são contrariados. O caminho é comum, né? Vamos ver o resultado, se também será o resultado comum, mero factoide, como a turma da esquerda sempre fez. Ok, vamos lá, comentando o assunto aí do deputado, né, jornalista Will Eustáquio, também do deputado Daniel Silveira, Roberto Jefferson, as denúncias que o jornalista Eustáquio fez à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você acha que vai dar em alguma coisa, hein, Adolfo Padilha? É com você. Denunciar o STF lá no Direitos Humanos, com a sede na Costa Rica, adianta o quê? Não adianta nada. Não adianta porcaria nenhuma. A única coisa que vai mudar a postura do STF é a vontade popular. É os movimentos populares. Estão querendo cercear o nosso direito de fala na rede social. Estão cortando monetização de sites ou de pessoas que simplesmente falam em favor da democracia, que simplesmente falam em liberdade, que simplesmente cobram o STF de cumprir a Constituição Federal. E eles foram lá e tiraram a monetização dessa turma. Enquanto a gente vê outros jogando futebol com a cabeça do presidente, outros falando um monte de besteira que fazem parte da esquerda e nada acontece, a gente vê o pessoal de direita tendo as suas limitações ilegalmente praticadas pelo judiciário de ativismo político. Até quando isso vai continuar? Então a nossa esperança é as manifestações. Por enquanto são as manifestações. Então eu digo aqui, vá pra rua, grite pela sua liberdade. Não é brincadeira e nem sonho de conspiração, não. Não é sonho de conspiração, não. Nós não estamos ficando loucos. A China quer sim interferir na nossa eleição. O Brasil é o celeiro do mundo. Ter o domínio do Brasil é ter autonomia alimentar. Então você que aí acha que isso é alucinação, vai ler um pouquinho mais de geopolítica. Vai ler um pouquinho mais do que especialistas sérios estão dizendo sobre o domínio chinês nas políticas republicanas mundo afora. Então, o que resta para nós é mostrar força nas ruas. É assustar. Porque nós precisamos assustar. Senão aquele clubinho vai continuar que manda no Brasil. Achando que manda no Brasil. E por enquanto, como diz aquele esquerdista Joel, da Jovem Pan, mostra força, Bolsonaro, ele desafiou. Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele só não late, ele vai lá e morde. Então olha como eles desafiam a gente. Olha como eles debocham. A força nós vamos mostrar sim, mas nós vamos mostrar com movimentos pacíficos, verde e amarelo, nas ruas, lutando pela nossa liberdade. E o presidente não está sozinho nessa briga. Tem muita gente com ele. Muita gente com ele. A decepção, todo mundo achava que os governadores iam... Aquele decreto que foi assinado ontem, aquele manifesto, né, em apoio ao STF, 14 estados
11 estados são oposição ao presidente declarada. Os outros 2 querem ser candidato a presidente. Então, quer dizer, não mudou nada. Sabe por quê? Porque nesses estados a população sabe do lado que tem que estar. Sabe do lado que tem que apoiar. Então, gente, ir para as ruas é brigar pela nossa liberdade hoje. Essa é a dica que eu dou. Ok, é isso aí. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Ah, não, tem o segundo bloco do programa. É daqui a pouquinho. Depois do intervalo, nós voltamos com mais Entre Linhas. Ok, já estamos de volta aqui com o Entre Linhas e vamos discutir um assunto de Presidente Prudente. Na tarde de ontem, segunda-feira, Presidente Prudente, a Prefeitura Municipal e a Associação Assistencial Adolfo Bezerra de Menezes assinaram um contrato de gestão que concede à entidade a administração de 9 escolas de educação infantil no município até o final do ano letivo de 2022. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Sem dúvida, no meu entendimento, é uma boa notícia. Esse contrato havia sido encerrado, foi feito um novo chamamento e a Fundação Bezerra de Menezes ela continuará administrando essas 9 unidades e oferecendo um serviço de qualidade para esses alunos. É importante destacar que a Prefeitura deveria investir mais nesse tipo de parceria, que oferta um serviço de qualidade com um preço muito bom para o município. Aliás, ele é bom demais até para o município, que chega, inclusive, a prejudicar as finanças de algumas destas unidades. A gente acompanha bastante o caso da creche Walter Figueiredo e o quanto aquela turma trabalha para conseguir entregar um serviço de qualidade para a população, com acesso gratuito, e equilibrar os pagamentos das contas também. Mesmo que a Prefeitura faça um pequeno reajuste para permitir esse equilíbrio de contas dessas entidades, ainda assim será um serviço de excelente qualidade, com preço muito acessível e que vale a pena seguir por esse caminho. Parabéns pela Prefeitura por optar por continuar com essa parceria e que a gente torce para que haja um investimento maior nesse tipo de parceria e a gente tenha, com isso, a elevação da qualidade do ensino municipal. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto agora das creches, né, as escolas de educação infantil do município cedidas para a Associação Assistencial Adolfo Bezerra de Menezes, um convênio aí feito pela Prefeitura de Prudente. Vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Opa, que temos uma pauta local aqui hoje. A entidade vai administrar 9 creches. Isso é bem o sinônimo daquilo que está pregando na administração pública o prefeito Ed Thomas. O prefeito, ele divide obrigações, ele divide responsabilidade, ele não tem apego pelo poder, ele divide decisões. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, da política pública do turismo, onde uma ideia dele de juntar pessoas que são ligadas ao turismo, independente se foram oposições ou não na política, na campanha, discutir isso, que nem nós discutimos junto com o Sebrae, né? A FIA veio nos dar aqui 2 cursos de preparação. Quer dizer, hoje nós temos um esqueleto da política pública que nós vamos adotar no turismo. Isso é muito bom. Dentro das divergências a gente vai achar o meio termo. É nas discussões e nas diferenças respeitosas que a gente acha o equilíbrio das decisões, porque o prefeito é passageiro, o secretário é passageiro, mas a política pública que vai ser adotada, ela é permanente. E se ela for boa e bem discutida, só tem a ganhar a sociedade da sua cidade, a sociedade prudentina. Então o prefeito, nesses tipos de parceria, que nem faz agora com o Adolfo Bezerra de Menezes, para cuidar das creches, é o caminho. A terceirização é um caminho, a parceria compartilhada é um caminho. Essa é a nova gestão, é gestão moderna. Não adianta querer engessar tudo dentro dos quadros da prefeitura. Não tem gente para isso, não tem especificação para tudo isso, né? Alguns setores funcionam muito bem, outros não funcionam porque não tem qualificação para isso. Então o que resta para um bom administrador são as parcerias.
as parcerias públicas-privadas, as parcerias compartilhadas. É esse o futuro de uma boa administração. E nesse sentido, o prefeito Ted Thomas vem fazendo um grande trabalho. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, a CPI da Covid deve desistir de promover uma cariação entre o ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda, que diz ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre supostas irregularidades em negociações no Ministério da Saúde para a compra de vacinas. Vamos lá, então, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Engraçado, né, Eudes? Puxa a gravação aí da semana passada. O que eu falei para vocês aqui? O que eu falei para a turma da pantufa? O que eu falei para os isentões? O que eu falei para aqueles que dão malabares aqui para tentar envolver o governo Bolsonaro em tudo que é errado? Eles não iriam fazer essa cariação. Eu disse isso semana passada, que eu duvidava que eles iam manter essa ideia. Porque senão o Onyx ia engolir esse Luiz, ia engolindo esse deputado Luiz Miranda, ia engolir de novo toda aquela narrativa que tentaram insinuar que houve corrupção no governo. Esse é o primeiro governo do Brasil, quiçá do mundo, que é acusado de suspeita de corrupção, que é acusado de podia ter tido corrupção. Olha que coisa linda, né? É os absurdos dos absurdos. Essa CPI do circo ridícula, coordenada e orientada e preparada por agentes altamente envolvidos em corrupção, onde mulher já foi preso, parente já foi preso, Renan Calheiros, recordistas de inquéritos dentro do STF, onde existe o acordo e o conluio ali, ó, eu não te ferro aí, você não me ferra aqui, que é assim que funciona em Brasília, Brasília de Brasília e não Brasília de Brasil. Claro que eles não iam fazer essa cariação. Claro que eles não teriam coragem de fazer essa cariação. O Onyx ia engolir com a verdade as mentiras, as insinuações, as narrativas que foi criada com o Luiz Miranda juntamente com o Renan Calheiros. Não vamos se esquecer que eles se encontraram antes do Luiz Miranda fazer aquela declaração que eles chamaram de bombástica. E no final foi uma bombinha de traque, como tudo que essa CPI vem fazendo. E o desespero é o que resta para eles, né? Mas tá dando água, foi tiro no pé. E se continuar assim, eu disse desde o começo, e repito, para deixar a turminha aqui com vontade de levantar da cadeira, a CPI a cada dia fortalece mais ainda a credibilidade do governo do presidente Bolsonaro. E se ela continuar muito tempo, ele vai sair dessa muito mais forte do que ele entrou, sem ter feito nada, apenas ter se apegado na verdade. Esperes e verás, meu amigo Eudes Figueiredo. Ok, Adolfo. Divaldo Ceresini parece que não vai ter a cariação, não, né? Entre Onyx Lorenzoni e o deputado federal Luiz Miranda. Seria bonito de ver. Olha, eu acho isso muito positivo. Afinal, acredito que só sairia bateção de boca como a gente está acostumado a ver. O ministro Onyx, ele cumpriu com o papel dele naquela ocasião, né, de soltar uma fake news para defender o ponto de vista do governo a respeito daquela situação. Só que ele se deu mal porque havia prova incontestável de que aquele documento realmente constava no processo. Então, não vejo o que pode acontecer nessa cariação, a não ser nova bateção de boca. Faço votos para que realmente não haja essa acariação e que a gente consiga ter foco naquilo que realmente vai produzir algo positivo para o Brasil. Estou aguardando o relatório do Renan Calheiros para verificar, né, quais são os argumentos e qual é a fundamentação desses argumentos, já que ele diz existirem provas irrefutáveis de charlatanismo por parte do presidente. Errou muito. O presidente errou muito. E se você colocar a mão na consciência e analisar a situação friamente, colocando em vez do presidente outra pessoa que você não gosta tanto, você chegará a essa conclusão também. Então, é necessário que a gente tenha esse discernimento. Foi muito positiva a troca de ministro do Pazuello pelo Queiroga. Não que o Pazuello, na minha crença, no meu entendimento, fosse o responsável pelas tomadas de decisão. Pelo contrário, isso ficou muito claro nas redes sociais, quando o presidente disse que era ele quem mandava. Então, eu entendo que o Queiroga foi muito eficaz, sim,
em contornar essas crenças e essas vontades do presidente que iam contra aquilo que realmente tinha que ser feito, para fazer aquilo que realmente tinha que ser feito. Isso se contrapôs à enrolei agora tudo aqui, ao capachismo, vamos assim dizer, do ex-ministro Pazuello na sua atuação. Então, tem muito mérito o atual ministro nesse sentido. Ok, é isso aí. Muito bem. Obrigado, Adolfo Padilha e Edivaldo Ceresini. Você que nos acompanha aqui na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. A gente se fala a qualquer momento na programação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.